Senhor Dom Francisco, eh, é com alegria que voltamos a ver entre nós, depois destas últimas semanas de convalescença, depois de uma operação sempre, apesar de programada, mas sempre delicada e que requer sempre todos os seus cuidados. Ainda para mais uma pessoa com tanta atividade como o Senhor Arcebispo tem. Agradecemos, no meio da sua agenda apertada, ter este pedacinho para falar connosco, antes de continuar a sua convalescença, aproveitando este tempo agora de mais pausa pastoral. Ainda assim, já é um hábito, nesta altura do ano, fazermos um balanço do que foi este ano pastoral. Mais um ano marcado pela pandemia, mas ainda assim conseguiu-se fazer muita coisa. Antes de tudo, caro Pedro Conceição, agradeço eu esta oportunidade tão cara e ao mesmo tempo fraterna de poder abraçar todos aqueles que nos acompanham semanalmente e a quem chega esta mensagem, porque se estende neste oceano quase ilimitado que é a capacidade mediática que hoje todo o espaço digital nos permite. Muito obrigado a todos os que rezaram por mim. Efetivamente fui submetido no dia 20 de maio a uma intervenção cirúrgica no Hospital de Santa Maria, um hospital privado no Porto, uma vez que me é facultada essa possibilidade pelo seguro de saúde. E foi uma operação ao último elo da coluna que tinha uma estenose, ou seja, estava apertado e fazia com que eu tivesse dificuldades de movimentos nos órgãos inferiores. Essa operação correu muito bem, tive logo alta na segunda-feira, era uma quinta-feira, dia 20, porém acontece que já a recuperar, inesperadamente surge uma hemorragia, um hematoma, e tive que ser novamente intervencionado de urgência numa situação grave, agora já no hospital público, o Hospital Universitário de Santo António, no Porto. Eu queria agradecer a quem me cuidou, desde o Dr. Alfredo Calheiro, cirurgião, a doutora Elsa, todo o pessoal médico, quer do Hospital de Santa Maria, quer do Hospital de Santo António, no desvelo, na competência, enfim, na humanização. Cada auxiliar, cada enfermeira, cada médico revelaram de facto uma enorme capacidade naquele serviço de neurocirurgia do Porto de grande qualidade. Tive alta, fiquei 2 semanas em minha casa, em Barcelos, e evidentemente que a missão chama, eis-me aqui. Irei ainda ter um tempo de férias, agora no mês de agosto, para consolidar um bocadinho mais esta situação, e foi muito consolador sentir a Diocese unida à volta do prelado, do bispo, do pastor, do aprendiz de cristão, da ovelha pastora, que se recebeu com carinho, com comunhão, marcas de oração, de presença. De facto, este ano foi marcado por um conjunto de vicissitudes que nós todos conhecemos. Nós programamos, logo no ano da minha chegada à Diocese, no ano 18, em setembro, dia 2, no primeiro Conselho Presbiteral, que foi passado pouco mais de uma semana, um triênio pastoral. Esse triênio pastoral segue muito de perto a Carta Magna do Papa Francisco, que é, no fundo, o seu programa pastoral. A alegria do Evangelho, Evangelho Gaudium, onde há o encontro de uma igreja em saída com uma sociedade plural, uma sociedade com imensos recursos tecnológicos, científicos, de empreendedorismo, mas ao mesmo tempo uma sociedade que se debate com problemas graves, a imensa desigualdade entre os ricos e os pobres, a problemática muito grave, enfim, da guerra, e continuamos a perceber que da fome, a problemática das novas escravaturas, as escravaturas modernas, um mundo que tem, de facto, muita coisa,
muito potencial, mas têm dificuldade em saberem o que fazer com essas coisas. Têm uma carência muito grande de ideal. Têm uma carência muito grande de objetivos humanizantes. Têm muito, mas é pouco. E é nesta questão do ser que o Papa aposta fortemente a missão da Igreja, nomeadamente nas diversas periferias. As periferias sociais, fruto da desigualdade, de uma economia que mata porque não serve o homem, mas serve-se da pessoa humana, sugando-a, manipulando-a e depois descartando-a, já não para um desenvolvimento económico, mas para a mira do lucro, pelo lucro, através dos paraísos fiscais e através, enfim, de uma preocupação financeira, sobretudo, não é? Do lucro, e ao mesmo tempo numa dimensão em que muitas vezes aparece a corrupção como pano de fundo deste palco onde se passa esta vida com muita capacidade no ter e uma reduzida sensibilidade no ser. Então são as franjas sociais, mas também há as franjas existenciais. O tempo do vazio interior, o tempo da escuridão interior, o tempo da solidão, o tempo das crises existenciais, o tempo da falta de sentido para a vida. Diria, um tempo que carece muito do apoio especializado dos psicólogos, dos psiquiatras, dos psicanalistas, o tempo de imensa procura e recurso a medicamentos que têm a ver com a ansiedade, com a angústia, enfim, com situações graves, que a solidão que vem do egoísmo muito forte, do individualismo, de um nós reduzido, do eu muito gordo e de uma desvalorização da família provocam. Então, a primeira coisa que a Igreja tem como preocupação é ir ao encontro, ir ao encontro. E nós programamos o primeiro ano exatamente para essa grande tarefa, esse grande desafio, que é um desafio de sempre, mas sistematizámo-lo numa consciencialização e num assumir no primeiro ano desse plano. Procurar e acolher. Exatamente, procurar e acolher. Ano 18-19. Com a situação inesperada da pandemia, nós percebemos que não conseguimos atingir os objetivos desse primeiro ano. Então lançámo-lo também para um segundo ano, que chegou até nós, não é? 2021. Estamos nesta busca de aprofundar, portanto, o primeiro ano, queria corrigir, foi 19-20 e o segundo ano 20-21, em que nós voltamos outra vez ao mesmo tema. Sabemos que tivemos novamente a visita de uma situação de confinamento, nesta procurar e acolher os sementes de esperança. Entre janeiro e 15 de março de 2021 são suspensas as celebrações comunitárias e vivemos novamente um confinamento. Nós demos início ao ano 2021 numa esperança muito grande, na abertura das atividades, concretamente na Igreja de São Francisco, onde estiveram as paróquias presentes, os movimentos, e onde foi proposta esta retoma. Vós todos que andais sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Uma busca que a Igreja sente necessidade de empreender, de ir ao encontro daquele que procura. E afinal são duas procuras. Quem procura a luz e quem procura exatamente o peregrino, o buscador dessa luz. Propusemos-nos, com um conjunto de atividades, a viver este desafio. Um desafio profundamente humano. O acolhimento significa já em si interesse por mim. O acolhimento significa já amor.
significa respeito profundo pela minha diferença, a aceitação da minha pessoa tal qual como eu sou. A Igreja não é um posto de alfândega, que tem uma porta estilo fronteira, aduaneira, com perguntas muito exigentes. É batizado onde foi batizado, enfim, tem o sacramento do crisma, fez a primeira comunhão, é casado pela Igreja, mostra a documentação para poder entrar. A Igreja acolhe, o dizer do Papa, como um grande hospital de campanha, cuida, trata-se das feridas e ao mesmo tempo insere. É esse o grande desafio deste ano que vamos dar início, 2021-2022. Queremos, de facto, depois de acolher, depois de procurar, à maneira do samaritano, talvez pondo na montada aquele que vem ferido pela vida e indo nós a pé e até se necessário descalços, pondo-lhe toda a dedicação, puxando a cavalgadura pela arriata para que ele seja tratado na hospedaria e nós assumamos com gratuidade toda a responsabilidade e toda a despesa. Mas é exatamente essa hospedaria, esse hospital de campanha que vai preencher 2021-2022. Nesta preocupação de cuidar das feridas e de inserir. É o segundo passo do Papa. Para um dia virem connosco, caminharem connosco e fazerem parte com a chave de casa da nossa família. Ainda assim, 2020-2021 foi um ano marcado até por atividades, apesar de muitas vigílias de oração, muitos encontros tiveram que ser por estes meios digitais e foram realizados muitos. Se forem ao site da Arquidiocese, podem voltar a ver muitas formações no Instituto Superior de Teologia de Évora, com os Diálogos da Fé, a apresentação das duas encíclicas do Papa, Fratelli Tutti, a Laudato Si, o Conde Silvestre. O Departamento da Família e dos Jovens fez várias vigílias na Igreja de São Francisco. Tudo isso pode ser revisto e também, ao fim e ao cabo, é palpável de toda esta preocupação da Igreja de sair, de procurar e de acolher os estudantes. Foi um ano de muita atividade. Não esquecendo ainda também ordenações que aconteceram, assim como a chegada de irmãs, de religiosas, para voltar a habitar alguns dos nossos espaços sagrados. Foi um ano ainda, podemos dizer assim, intenso. Muito intenso. Eu, se achares oportuno, fiz um apanhado reduzido para não, enfim, cansar, lembrando esse dia 5 de outubro, na Igreja de São Francisco, com representantes das paróquias e dos movimentos. Não posso esquecer os diálogos sobre a fé, com um impacto muito interessante, onde eu participei, penso que em todos. Se falhei foi no último, já por não me encontrar aqui e estar já, portanto, na cirurgia, promovido pelo Instituto Superior de Teologia de Évora. A participação mostrou o interesse que este diálogo fé-cultura, fé-vida, fé-ciência desperta. Foi também muito interessante uma atividade assumida ao nível da pastoral socio-caritativa pelo cônego Silvestre Marques, a apresentação da encíclica Fratelli Tutti, com momentos que transcenderam ou ultrapassaram as fronteiras da nossa diocese. Muitos participantes do país quiseram seguir a qualidade destes temas apresentados pelo Departamento Socio-Caritativo na pessoa do seu presidente, cônego Silvestre. Não posso também deixar de referir uma outra iniciativa quase congénere, a apresentação da encíclica Laudato Si, novamente pelo cônego Silvestre, da pastoral socio-caritativa, mas agora também com a sua preocupação da Comissão Diocesana Justiça e Paz. Esta grande carta magna da ecologia global, onde o homem aparece no centro como alguém que tem que cuidar da casa comum e que só sobrevive se a casa comum sobreviver, foi um trabalho, é um trabalho de grande valor, porque ao referir-nos a possibilidade de serem visitados na página da Diocese estes momentos, digo que é e não que foi, porque
temos o álbum fotográfico aqui no sentido vivo daquilo que é um caminho feito pela Pastoral Diocesana. Revisitável e sempre vivo. Não podemos esquecer também o Departamento da Pastoral da Família, com as inúmeras atividades realizadas, maiormente na Igreja de São Francisco, transmitido pelos canais digitais, momentos de oração, momentos de testemunho, com criatividade, inovação e muita participação. As grandes vigílias de oração ao longo do ano, que marcaram os momentos mais altos da vida litúrgica. Nós não podemos fazer uma pastoral sem o acompanhamento do tempo litúrgico, ao ritmo da liturgia, e dos grandes apelos da Igreja e dos sinais dos tempos. Essas vigílias a que eu estive presente, em todas, penso, foram muitíssimo felizes no sentido de preencher vazios e iluminar dúvidas e escuridões. O encontro com o Senhor a partir da palavra e do testemunho. De janeiro a meados de março tivemos, como sabemos, esta questão do confinamento e a suspensão das celebrações comunitárias, mas um dos serviços da Diocese, da Pastoral dos Adultos e dos Movimentos, na pessoa do Cônego José Moraes Paulos, preparou para cada semana uma possível celebração familiar. E não posso deixar de marcar e agradecer ao Presbitério de Évora, aos diáconos de Évora, ao laicado mais empenhado no setor da liturgia, a criatividade imensa que tiveram para fazer celebrações em família, celebrações em igreja, que sem participação da comunidade, mas transmitido pelos meios digitais, para que toda a comunidade sentisse a presença viva da sua unidade e da sua comunhão com Cristo no meio. Os telefonemas que os parcos fizeram aos doentes, os telefonemas que os parcos fizeram às instituições, centros sociais, paroquiais, centros sociais, de índole associativo do mais diverso cariz, as preocupações que houve da Pastoral da Saúde, inclusivamente em levar ao hospital tablets para que nas enfermarias fosse possível dialogar com as famílias e ver o rosto daquele que está hospitalizado e não pode ter visitas. Um conjunto de iniciativas que mostraram a criatividade que é sinal da vitalidade. Só há criatividade quando há vida, quando há, eu ia dizer, ardor e entusiasmo, desculpem o termo, quando nós temos garra e paixão pelo que fazemos, brota de facto do nosso amor a criatividade, porque a criação vem do amor. O próprio Senhor Arcebispo também, nesse tempo, celebrou a Eucaristia e não só, fez também a adoração ao Santíssimo, rezou o terço pelo fim da pandemia, durante essas semanas todas, a partir daqui, da Capela do Paço Episcopal. Portanto, com muita alegria, porque recebi muito mais do que dei. Naquelas Eucaristias, eu sentia o povo de Deus muito perto de mim. Estas coisas não valem pelo número, valem pelo sentido que se dá. E havia sempre uma assembleia comigo de dezenas de pessoas. E depois dessas dezenas de pessoas multiplicavam a celebração por milhares e milhares de pessoas. Podemos também lembrar com, muita alegria a possibilidade que tivemos de celebrar a Semana Santa na Catedral. A quinta-feira em que os padres se reviram depois de tanto tempo de ausência. O abraço que foi com os olhos, foi com o cotovelo, foi com um gesto, a missa crismal e toda a Semana Santa, que decorreu com muita elevação e com a alegria de estarmos juntos. E que foi muito acompanhada pelos meios digitais? Sim. Muito, muito acompanhada. Temos também que lembrar o contributo que o nosso querido Papa Francisco nos sugeriu. Vivemos o ano Laudato Si, de maio de 2020 a maio de 2021,
o Departamento de Formação de Adultos e também de Formação do Clero e Acompanhamento dos Diáconos produziu um prospecto com os principais textos desta maravilhosa encíclica Laudato Si, para que quer o clero nas suas reuniões, quer os grupos de reflexão de adultos pudessem valorizar os temas da Diocese, exatamente uma igreja que procura e acolhe missionários da esperança, para que não ficássemos à margem, de um modo paralelo, à grande proposta do Papa Francisco. Então, foi um enriquecimento. Não foi, digamos, alguma coisa que veio a mais. Foi alguma coisa que se inseriu connosco e nos ajudou a focar este acolhimento e esta procura no mundo que tem que ser a casa comum. Afinal, a casa onde todos cabem e são acolhidos e ninguém é deitado ao mar. Tivemos também o apoio, ainda estamos a viver, o ano Amoris Laetitia e o ano de São José, até o próximo dia 8 de dezembro, com muitas iniciativas levadas a cabo por movimentos e pelas comunidades cristãs, pelas paróquias. Alegrias grandes, a ordenação do Padre Marco. O Padre Marco faz parte da Associação Mater Dei, que tem a sua casa na paróquia de São Vicente, em Elvas. Do nosso diácono Tiago Carlos, que vem das paróquias de Elvas, e que é um filho deste Alentejo, que está a fazer o seu estágio como diácono nas paróquias da Unidade Pastoral de Montemoro Novo. E, querendo Deus, teremos também, estamos a rezar para que assim seja, que no próximo ano 2021-2022 continuemos este fluxo de ordenações. O diácono Tiago Carlos, esperamos no Senhor, seja ordenado presbítero. Também o Rui Faia, que está a fazer o seu estágio em Samora Correia, seja ordenado diácono e presbítero. E um jovem do seminário de Évora Redentoris Mater, o Rodrigo, seja ordenado diácono e presbítero. O Rodrigo fará o seu estágio inserindo-se na Diocese, na paróquia de Campo Maior, com o Sr. Padre Francisco Bento. Não podemos esquecer a alegria também de votos temporários que as irmãs concessionistas ao serviço dos pobres realizaram com um conjunto de jovens moçambicanas e timorenses na Sé, assim chamada Igreja Nossa Senhora da Assunção, Paróquia Senhora da Assunção de Elvas, a celebração de votos solenes no Santuário Nossa Senhora da Conceição, que se encontra em jubileu, e quero ressaltar com muita alegria, dos 375 anos da coroação de Nossa Senhora pelo Rei de Portugal, Dom João IV, com indulgência plenária concedida pelo Papa Francisco. Lembrar também que aí duas irmãs desta Associação Mater Dei fizeram os seus votos perpétuos numa celebração, aliás, como as ordenações também o foram, presididas pelo nosso muito estimado arcebispo emérito Dom José Francisco Sanches Alves. Temos também a alegria de receber na Diocese as irmãs servas do Verbo encarnado e da Virgem de Matará, que ficarão a viver na Cartucha de Évora, dando-lhe vida, trazendo à Cartucha o espírito da oração, da contemplação, que caracteriza a essência do seu carisma, que é exatamente uma casa de Deus, de louvor, e por isso uma casa de acolhimento de todas as necessidades dos homens todos e do homem todo. É um sítio onde se bate à porta e se encontra gente boa, que ouve, que escuta e que leva a Deus o sofrimento, a necessidade de toda e qualquer pessoa que recorre àquela casa. As irmãs que já estão em Évora e que esperam a conclusão das obras para ir para a Cartucha. E também uma comunidade
comunidade do Instituto Hesed, que em hebraico significa misericórdia, as Irmãs da Misericórdia, o coração de Deus que é trespassado de ternura por cada um de nós, que chegaram recentemente e que vão ter uma comunidade na cidade de Elvas e vão ocupar e dar vida ao Mosteiro Rainha da Paz no Torrão, fundado pelas Irmãs Beneditinas, que tiveram que regressar a Roriz, diocese do Porto, e esse mosteiro será então a casa, o coração da oração das Irmãs da Misericórdia, as Irmãs do Instituto Hesed. Eu acho que tudo isto é louvor, ação de graças, que eu compartilho com toda a diocese, com o presbitério, com o diaconado, com as famílias cristãs, com os jovens a caminho das Jornadas Mundiais da Juventude, nesta necessidade de termos nos nossos eventos, nas nossas agendas, nas nossas prioridades dos próximos 2 anos, uma prioridade sublinhada para nos prepararmos para este acontecimento. Não importa ir às jornadas, importa viver as jornadas. E só vive as jornadas quem as prepara. Os grandes acontecimentos não se improvisam. As jornadas marcarão cada um de nós e a nossa vida na medida em que nós as prepararmos. Aos jovens, quero deixar esta gratidão da Diocese por estes 2 anos marcados pelo sofrimento, mas que, sendo o tempo tão estranho, atípico da pandemia, foi de facto rasgado do modo luminoso pela luz do Evangelho, em que os nevoeiros cederam a essa luz e, apesar da densidade opaca, a luz passou e a mensagem atravessou. Acreditamos que vamos entrar numa época da pós-pandemia e acreditamos que vamos começar a sorrir de um modo diferente, olhando muito para as Jornadas Mundiais da Juventude e dando cumprimento a este projeto da nossa Diocese. Agora, neste desafio, cuidar e inserir.